Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O novo secretário-geral do Governo mostrou ser a escolha mais poupada. Tão poupada que custa neste momento 0 euros aos cofres do Estado. Marcelo está a enfrentar problemas no atual relacionamento com São Bento, mas foi almoçar com o ex. O Almirante, que está a cozinhar uma candidatura presidencial, já não lhe faltam pelo menos aventais. Caríssimos compatriotas, um bom ano para todas e todos. É o meu voto primeiro e caloroso para 2025. Precisamos que o bom senso prossiga. Mas nós temos procurado ter esse bom senso. Mas foi há pouco mais de um mês que o Partido Socialista viabilizou o Orçamento de Estado. Acho que o recado é para todos, mas é sobretudo para os partidos da oposição. O Partido Socialista foi capaz de demonstrar sentido de Estado e de responsabilidade. Aprendemos com tudo e todos, com todos. Não temos o monopólio da verdade. E não deitamos nada fora. Eu acredito nos portugueses. Eu acredito, como sempre, em Portugal. Ora, aqui na Vichy Soase somos acumuladores de parvoíces, também não deitamos nada fora. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e tenho comigo o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias e as jornalistas da secção de política Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a primeira Vichy Soase do ano. A primeira sopa que tenho para vos propor chama-se Ozoni. Não é aqueles senhores todos vestidos de branco que cantavam em cima. Não olhem para mim que esse tipo de gastronomia não é para mim. Acabamos sempre a falar de sopa da pedra em qualquer edição da Vichy Soase. Alguém que assuma. Parece o nome de uma seita. Não, havia os Ozone. Já lá vamos às seitas, Rita. Mas isto é Ozoni, que é uma sopa japonesa de ano novo para que tudo corra bem. E portanto, quem é que é o kamikaze que quer começar com esta sopa? Ninguém? Este silêncio. Epá, vocês não se atropelem. Então vá, vou perguntar. Romeiro, quem és tu? Ninguém. Bom, eu posso começar. Eu estou aqui para os um assuntos homem que dá o corpo às difíceis. Eu balas. estou aqui para os assuntos difíceis. Ora, muito bem. Ano novo, não é? O Presidente Marcelo. Parece que é isso hoje. Vida nova. Não sei se sabem, eu vou-vos confessar esta. Sempre que é a primeira Vichy Soase do ano, eu uso a música New Year's Day dos U2. E hoje usei outra vez. Muito porque bem. a minha capacidade criativa não estava para mais. Foi curioso, efetivamente, o almoço hoje. Gostaríamos de saber se foi Vichy Soase, novamente, para dar aqui Não, algum... não foi. Não Eu foi? sei que Não não foi foi. Vichy Soase? Soube que não Pronto. foi. Para mim, esta era a pergunta que importava. Tudo o resto. Mas Marcelo Também Rebelo de não foi Sousa- sushi. Pronto. Estou a brincar, pode ter sido. Mas lá está, dando seguimento àquilo que eu disse no último programa, Marcelo Rebelo de Sousa continua a usar o Natal sempre para se afastar de pessoas e deixar más relações pelo caminho. Portanto, não bastava o puxão de orelhas dos cumprimentos de Natal, agora o puxão de orelhas do Ano Novo. E fica assim o recado dado nestas festas. Às vezes acontece, não é? O Natal é propício a essas Sim, coisas. A família sim, junta-se, sim. aquilo descamba para temas chatos. Sim, fala, e depois- o Miguel da última vez já tinha falado do filho de Marcelo Rebelo de Sousa para fazer a Pois, ligação. Exato, é sempre no Natal, não sei o que é que acontece. Também é sempre no Natal que aparecem pessoas no Estado a ganhar muito dinheiro, mas isso E que nós damos por isso normalmente uns dias depois. é sempre uma época farta. Mas não deixa, enfim, não deixa de ser curioso que Marcelo Rebelo de Sousa acaba o seu mandato presidencial com o primeiro-ministro da sua área política e acaba também esse mandato presidencial a suspirar pelo antigo primeiro-ministro do Partido Socialista. E como referimos no artigo de hoje a dar conta desse almoço, é um bocadinho estranho que Marcelo Rebelo de Sousa, que mantém quase tudo fora da agenda oficial, não é? Ou vai dando conta aos jornalistas sem publicar propriamente no site da Presidência, faça questão de ter publicitado este encontro com António Costa hoje e depois também tenha feito questão de o ir receber com um grande aperto de mão e um abraço
naquela sala que me está sempre a faltar o nome, do Palácio Sala de Belém. das Bicas. Exatamente. Que no Porto é a sala dos chimbalinhos. Não deixa de ser curioso esse timing depois desse repuxado puxão de orelhas, que, enfim, já, entre o Natal e o Ano Novo não houve propriamente um grande afastamento político entre os dois a que justifique novamente chamar Luís Montenegro à pedra, mas Marcelo lá entendeu que sim. Rita Tavares, estou a sopa de Ano Novo ao Zónio. Eu ia para a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, estes avisos, porque acho que já se pode dizer que são avisos, de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem deixado ao Governo, e em torno da questão da falta de cooperação institucional. Já tinha falado disto, aliás, quando o Governo foi lá desejar boas festas, foi a Belém desejar boas festas, referindo que não basta solidariedade institucional e que era fundamental haver cooperação estratégica entre Belém e São Bento. Depois veio esclarecer que não era bem isso que queria dizer e que existia essa cooperação, mas agora na mensagem de Ano Novo volta à carga a pedir bom senso para que prossiga essa cooperação, mesmo com aquele desmentido ali no meio. Lembro também no passado um famoso jantar com os correspondentes internacionais em Portugal, aquele do famoso Urbano Rural, em que Marcelo também se tinha queixado de um primeiro-ministro muito, muito, muito sigiloso. Agora parece que esta queixa se revestiu de aviso, e uma coisa do género: é melhor que o Presidente da República comece a ser envolvido, até porque até setembro deste ano mantém intactos os seus poderes. E a história política já mostrou a vários primeiros ministros que não é bom ter problemas com Belém, e embora o tempo previsível do convívio entre estas duas figuras políticas já seja muito curto, não creio que Montenegro tenha vantagens em ter um presidente adverso quando o contexto político é aquele que nós conhecemos e sobretudo quando o tempo tem estado tão propício para atrapalhadas, mas isto são contas para outro rosário, não é? Ou para outra sopa. Diria que o primeiro-ministro não pode ter só oposição em todos os palácios do país político. Mariana Lima Cunha. Também ia falar da mensagem de Ano Novo, agora que já aquecemos, estava ali na dúvida se metia logo a colherada no início, mas também ia falar da mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Sobretudo nós já tínhamos aqui falado da questão da relação entre Luís Montenegro e peço desculpa, e Marcelo Rebelo de Sousa, e do quão diferente era com António Costa, mesmo quando, enfim, depois de todo o caso da demissão de António Costa e da dissolução da Assembleia da República, os elogios que ambos trocaram no último Conselho de Ministros, para o qual Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado de honra, e até as mensagens que Marcelo Rebelo de Sousa costumava passar, incluindo em audições privadas com os partidos, em que dizia frases como: ainda vamos ter saudades desta dupla, referindo-se a si próprio e a António Costa. E portanto acho que havia ali mesmo uma questão de química política que parece ser muito diferente com o Luís Montenegro, e da maneira como gostam não só de decidir, como de comunicar, e comunicar as decisões e envolver o Presidente da República. E pronto, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de frisar e deixar esse desconforto público e evidente pelo Luís Montenegro, por muito, enfim, acho que por muito contorcionismo que se faça e que o PSD faça nessa interpretação. É difícil tentar dizer que não é o que é. Marcelo Rebelo de Sousa não está contente com a forma como essa cooperação está a acontecer e não está contente em ser deixado de fora da fotografia quando ainda é um player. Ele há uns tempos disse que estava satisfeito por ver tantos protocandidatos presidenciais a aparecerem rapidamente, porque isso até significava que podia antecipar a sua saída da política, que era o que ele dizia que queria. Quem, acho eu, todos nós gostamos de acompanhar, enfim, figuras políticas que gostam de política, como Marcelo Rebelo de Sousa, acho que desconfiamos um bocadinho dessa afirmação e enfim, aqui Marcelo Rebelo de Sousa de facto confirma que não está nada pronto para sair deste cena nem para fade out. E depois acho que há outra parte que é relevante, que é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa, nesta mensagem, insistir em mais um daqueles tópicos bandeira que trouxe durante toda a sua presidência. Ele aqui falou da pobreza, mas quer dizer, eu acho que nós podemos recordar-nos de outros assuntos, como, por exemplo, a situação das pessoas sem abrigo, ou dos cuidadores informais. Foram causas que Marcelo Rebelo de Sousa abraçou e que durante os seus 2 mandatos, aliás, insistiu sempre que tinham de ter uma atenção diferente dos legisladores, do governo, que, enfim, eram objetivos que ele tinha que
que se cumprissem e que melhorassem até à sua saída de ser no Belém. Se calhar é importante ele também fazer esse balanço agora que estamos aqui na sua reta final, sim, de perceber de facto se a magistratura de influência de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi que ele usou com vigor em muitas fases. Ou como dizia o Vítor Matos, um magistério de interferência. Depende da época, mas enfim, se de facto nessas causas que ele próprio elegeu como fundamentais, houve outras como a estabilidade política em que claramente a coisa não correu propriamente bem, portanto valia também a pena ver neste ano final de Marcelo Rebelo de Sousa que se essa parte do balanço também fica em melhor estado do que quando entrou em Belém. O Marcelo Rebelo de Sousa também às vezes tem umas atitudes um bocadinho camaleão. Deixa-me só dar conta aqui de um detalhe, que é Marcelo Rebelo de Sousa, por norma, ignora aquilo que o André Ventura diz. Tem sido uma estratégia. André Ventura fala e, como está longe das atribuições, a maior parte das vezes também André Ventura diz que envia uma carta e depois não envia, e agora o Presidente da República recebeu uma carta de André Ventura a pedir para convocar um Conselho de Estado sobre Segurança e, ao contrário do que costuma fazer, que é ignorar, consultou todos os Conselheiros de Estado, pediu a consulta a todos os Conselheiros de Estado para que eles digam o que é que acham disto. Portanto, está Marcelo Rebelo de Sousa, ao contrário do que era habitual, a dar palco a André Ventura, ou porque também está preocupado com segurança e então quer ter um alibi para não assumir diretamente, ou porque não quer ser acusado de ignorar André Ventura. O que é certo é que o Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente. O Presidente não é André Ventura, o Presidente é Marcelo Rebelo de Sousa. Se ele achasse que há um problema de segurança, tinha que ser ele a convocá-lo. Não é porque André Ventura acha que há esse problema. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa estar a abdicar daquilo que é a iniciativa presidencial da convocatória de um Conselho de Estado e estar a abrir ao Colégio de Conselheiros de Estado e a todos os Conselheiros de Estado esta decisão só para responder a André Ventura, mostra que Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, não está a lidar muito bem com estes seus últimos 15 meses, porque isto não era uma atitude típica de Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha bem presente sempre aquilo que era a sua figura mais institucional, que era a figura do Presidente, e ao Presidente tem a iniciativa para convocar o Conselho de Estado, não é porque um líder partidário, seja ele André Ventura, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, pede para convocar um Conselho de Estado, que o Presidente da República vai a correr perguntar aos conselheiros se acham bem ou mal. Não sei que manobra é esta, mas não estou a reconhecer este Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos avançar para mais uma sopa, que neste caso não é sopa, são 15 mil litros de sopa. Era como o Miguel Vítor Dias dizia logo no início, não é? Esta época é propícia a estas coisas. Vamos reduzindo. Foi numa consoada que apareceu a indenização a Alexandra Reis e aquele caso da TAP, que até, pronto, acabou na demissão de um ministro, que por acaso hoje é líder do PS. E as coisas começam sempre de alguma maneira. É bom que o Luís Montenegro também saiba disso. Isto de 15 mil litros dava para fazer uma grande almoçarada na Ponte Vasco da Gama. 15 mil litros de sopa. Bom, Helder Rosalino. Ou na nova travessia para o novo aeroporto. Nesta questão há como o Pacheco Pereira costuma fazer, há aqui duas matérias. Uma é... Se fossem 3 eras Luís Marcos Mendes, como são uma é o salário do Dr. Helder Rosalino. Outra é a questão da lei feita à medida. E aí é que o Governo, enfim, deu aquilo que em linguagem técnica se chama tiro nos pés, não é? Ou seja... Sobre o salário há opiniões para todos os gostos e mais algumas. Por exemplo, ainda esta tarde tivemos aqui João Leão a dizer que aquele cargo não justifica 15 mil euros, que é diferente, por exemplo, de Palmacedo, que é o caso que se compara sempre. Quando foi para Diretor-Geral dos Impostos, justificava os tais 23 mil. João Leão aceitava e ganhar menos dinheiro. Tu aceitavas e ganhar menos dinheiro para outra empresa? Rui, eu estou aqui para fazer perguntas. O Miguel sempre que ele tem um sentido de missão, Rui, para o país. Peço desculpa. Eu não saio daqui a ganhar menos. Nem menos nem mais, tu adoras isto. E então, sobre a questão salarial há opiniões para todos os gostos. Agora, e há essa questão do cargo não ser igual ao de Palmacedo, por não estar em concorrência com privados, por exemplo, por ser uma questão interna do governo e não uma função mais externa. Agora, a lei feita à medida é que realmente, quer dizer, não fica bem em nenhum governo, neste caso é o de Luís Montenegro que está em funções, e não pode fazê-lo desta maneira, sobretudo porque lá está agora um bocadinho mais a sério, entra aqui novamente a questão do timing, que é apanhar aqui um período em que os portugueses, por norma, não querem saber da atividade política, nesta fase estão numas mini-férias de Natal, e aproveitou-se aqui esta fase para fazer essa alteração,
que encaixa que nem uma luva no nome de Hélder Rosalino. Veremos agora quem vai ser o segundo Hélder Rosalino para este lugar. Vai ganhar menos, de certeza. Com salário de origem mais modesto. Quem vai ser o pobre coitado. Rita, Eu acho que é que apesar dos portugueses estarem de férias e mais imbuídos do espírito de festas e menos atentos a isto, quando voltarem, este é um tema, é um assunto, é um caso que toca todos aquelas campainhas, não é? É os políticos que se protegem, é os políticos que encontram sempre maneira de pagar mais aos seus, é os Job for the Boys, é os políticos que ganham muito, enfim, vai aqui uma série de temas, que são temas aproveitados muito pelos partidos populistas e que, ao contrário, se calhar, de outros que dizem mais respeito a coisas que efetivamente tocam na vida dos portugueses, como as questões da saúde, as questões de segurança até, é um daqueles casos que pode fazer mais moça, diria eu, porque vai ali direito a uma série de problemas e acho que não foi por acaso que ele desapareceu na semana a seguir a ter aparecido, não é? Apesar de terem sido, do governo ter sido muito rápido a resolver a questão para que Hélder Rosalino pudesse chegar à função de secretário-geral do governo, depois também foi muito rápido a desmontar todo o processo e Hélder Rosalino a afastar-se do cargo e a serenar este ambiente, porque claramente é um daqueles casos que ia enrolar-se e tornar-se numa coisa qualquer dia absolutamente ensurdecedora e perigosa para o governo de Luís Montenegro. Mariana, temos aqui 2 minutinhos. Mário Centeno também agiu aqui, conseguiu demitir Rosalino antes de ele ser nomeado. Mário Centeno se calhar aprendeu com aqueles casos dos erros de prestação mútuas que se fazem meio às escondidas e aprendeu que casos destes só deixam mal quem se mete neles e quem faz promessas muito específicas em relação aos novos ocupantes dos cargos. Sim, eu ia muito por onde a Rita também estava aí em relação primeiro à festa, que isto é para os argumentos mais populistas. É um caso que tem contornos perfeitos para André Ventura, por exemplo, pegar nele, e é particularmente irónico porque é um caso que vem a pretexto e à boleia da ideia de tornar o Estado mais eficaz e menos dispendioso. Enfim, acaba por ser muito fácil de caricaturar e de ridicularizar. E se o propósito era esse, Luís Montenegro tem aqui mais um exemplo, é que tentou entrar nos tais temas que não é suposto que fiquem para os partidos populistas e que é suposto que o centro também trate e que ajuda a combater percepções erradas, só que fê-lo de forma a alimentar completamente uma fogueira que pode ser completamente aproveitada por André Ventura e, portanto, se quer combater a agenda de Ventura dentro dos mesmos temas e dentro do mesmo terreno, esta não será a maneira de o fazer. Portanto, além de que, só para dizer que também me parece sempre um bocadinho excêntrica a questão do ordenado em comparação com o ordenado do Primeiro-Ministro. Logo por aí, mas pronto, fica tal, como o Miguel dizia, há muitas opiniões sobre o ordenado. Para ganhar mais do que a pessoa que o chefia diretamente. É assim que termina a primeira parte da Vichy Soase. Voltamos já a seguir com o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco já temos aqui Fabián Figueiredo, que é líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Fabián Figueiredo, bem-vindo. À esquerda parecia existir um consenso que só excluía o PCP para uma candidatura conjunta à Câmara Municipal de Lisboa. Já desistiram dessa ideia ou não? Antes de mais, boa tarde e bom ano aos jornalistas em estúdio e a quem nos ouve. O Bloco de Esquerda vai em breve apresentar a sua candidatura, estando disponível para participar num processo de convergência à esquerda mais amplo. Foi nesse sentido que foram as decisões da Mesa Nacional, da conferência que o Bloco de Esquerda organizou. Nós apresentaremos as nossas ideias, os nossos candidatos, nossas candidatas à cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa tem uma crise de lixo para resolver, tem uma crise habitacional para resolver, a mobilidade na cidade está pior. Portanto, nós apresentaremos nos próximos tempos a nossa alternativa à cidade de Lisboa, estando, como dissemos sempre, disponíveis para um diálogo mais amplo, para uma alternativa que possa disputar a vitória
na Câmara Municipal de Lisboa, porque ela é necessária para a vida da cidade. Carlos Moedas revelou-se o pior presidente de Câmara dos últimos anos, e os lisboetas têm isso muito, muito presente. Não há um aspecto da governação, um aspecto central da cidade que tenha melhorado, e isso até é reconhecido por parte de pessoas que estão longe de simpatizarem com o Bloco de Esquerda. Já houve reuniões por iniciativa do LIVRE, mas não foram conclusivas. O Bloco de Esquerda vai dar ou já deu algum passo nesse sentido, para reativar essas conversas? Não sei de que reuniões é que se está a referir. O Bloco de Esquerda teve reuniões com os partidos do campo da esquerda e da ecologia no início desta legislatura, porque era importante fazer um balanço da situação política, deste novo ciclo que se enfrenta, de onde surgiram momentos de convergência relevantes, uma grande manifestação do 25 de Abril, se abriram pontes de diálogo. Eu quero valorizar muito que ainda hoje entregámos uma apreciação parlamentar conjunta do Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE e o PAN, para tentar reverter na Assembleia da República a irresponsável lei dos solos que o Governo aprovou na calada do Natal e das vésperas do Ano Novo. Portanto, existem os contactos normais entre partidos, as reuniões que existiram serviram de debate para dar passos. Portanto, sobre a Câmara, nada. Sobre a Câmara de Lisboa, como lhe disse, o Bloco de Esquerda vai apresentar a sua candidatura e está disponível para Mas o que avançar. o que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que o Bloco de Esquerda pode apresentar um candidato e depois no dia seguinte convergir num acordo com o PS e retira o seu candidato? Ou inclui na lista do PS? Como é que isso se resolve? Eu vou dizer em 2025 o que dissemos em 2024 sobre esta matéria. Portanto, não haverá aqui nenhuma novidade, lamento imenso a quem nos ouve. O Bloco de Esquerda vai apresentar a sua candidatura no início do ano, as suas propostas, as suas prioridades programáticas, e está capaz, porque tem uma alternativa, tem um trabalho na cidade de Lisboa, de apresentar a sua própria candidatura. Não exclui, muito pelo contrário, está disponível para convergir num campo mais amplo à esquerda para uma alternativa de governação para a cidade de Lisboa. É isso que isso significa. Mas a candidatura não candidato, é isso? Não, para ter uma candidatura é preciso ter uma candidata ou um candidato. Portanto, apresentaremos as nossas prioridades programáticas e também a equipa para o protagonizar. Depois podem desistir a favor de uma candidatura ou integrar? Desistir não, podemos convergir. Desistir nunca desistiremos, muito pelo contrário. Portanto, integrar nós a lista... contribuiremos sempre para construir uma alternativa para a cidade de Lisboa, que pode passar por uma candidatura própria ou por uma coligação de vários partidos e movimentos, como é evidente. E, portanto, o candidato que vão avançar pode integrar depois a lista dessa candidatura alargada da esquerda, é isso? Foi o que sempre dissemos, e é para isso que nós estamos disponíveis, porque achamos que a cidade de Lisboa precisa de uma candidatura forte, mobilizadora, que resolva os problemas da habitação, da mobilidade, da recolha do lixo, que deixe de lado a propaganda e a comunicação frenética e se concentra a resolver os problemas da vida das pessoas em vez de criar problemas permanentemente. E o Bloco de Esquerda vai querer ter um lugar de variação nessas áreas e na lista, numa eventual lista conjunta com o Partido Socialista, Repare ter um lugar de topo? O Bloco de Esquerda tem uma vereadora na Câmara de Lisboa, teve vereadores na anterior governação e deixou a sua marca na área dos direitos sociais. As vidas nas escolas da cidade de Lisboa melhoraram quando o Bloco de Esquerda teve poder executivo. A resposta à população sem abrigo melhorou. E de que maneira? Veja-se a crise social que hoje se vive nas ruas de Lisboa. É muito difícil percorrer uma artéria central da cidade de Lisboa sem nos confrontarmos com pessoas em situação de sem-abrigo. Está completamente descontrolado. Portanto, a direita piorou tudo onde o Bloco interveio no passado, nas escolas, nos direitos sociais, na saúde. A cidade de Lisboa recuou. E por isso é natural, nem podia ser de outra forma, que se houver uma convergência à esquerda, o Bloco de Esquerda não só esteja disponível para assumir funções executivas, como estará sempre num lugar de destaque dessa mesma lista. Nem podia ser de outra forma. Já percebi que é a culpa de Carlos Moedas a ter aumentado a imigração e não haver habitação para os imigrantes. Não foi isso que eu disse. Repare que... É que os tempos hoje são diferentes. Há muito mais gente sem acesso à habitação. Os tempos hoje são diferentes, mas repare que a estrutura... É como Eduardo Cabrita quando diz que a segurança era boa durante a pandemia. Estava tudo fechado. Qual é a percentagem da população imigrante entre a população sem abrigo? Tem dados sobre isso? Não, o Rui é que acabou de dizer. Não, eu vou responder. Fabiano, não é preciso ter dados. Há muita população imigrante que infelizmente está nas ruas porque não tem acesso à habitação, como sabe, ou vive em condições precárias. Repare qual é que é a percentagem. A população sem abrigo aumentou.
e aumenta sobretudo entre nacionais. Todos os dados que existem, também há população imigrante que está em situação sem abrigo. Porque o que é que aumentou na cidade de Lisboa? E não só. É a população que, trabalhando, não consegue arrendar um quarto, não consegue arrendar uma casa, portanto trabalha e vive na rua. Há uma situação de drama social e muita dela não se resolveu mais cedo porque Carlos Moedas não quis, como a célebre situação da Igreja dos Anjos, onde o próprio governo veio reconhecer que estava disponível para criar uma casa de acolhimento e emergência para a população sem abrigo, e a Câmara de Lisboa recusou essa alternativa e decidiu, para o número de propaganda no 5 de outubro, recordemos, alojar as pessoas em hostéis. Portanto, há uma má governação. O Carlos Moedas não é responsável por todos os problemas do país. É responsável por não conseguir responder aos problemas, ao drama social que se vive na cidade de Lisboa, que passa por coisas tão simples como garantir a recolha do lixo. Este é o melhor exemplo do falhanço da governação Então, de Carlos deixa-me Moedas. só focar então na alternativa a Carlos Moedas. Tem-se falado de vários nomes na área do PS para uma candidatura. Mariana Vieira da Silva seria um nome que o Bloco poderia apoiar ou prefere Alexandre Leitão? Mariana Lima Cunha perceberá que eu não vou comentar o nome de nenhuma hipotética Mas candidata. conhece o historial dos candidatos, as opções políticas que têm A tomado? seu tempo vão-se discutir os protagonistas e o programa Mas numa convergência. Tem visto o PS com vontade de chegar a esse acordo? O Bloco já falou muitas vezes disso publicamente, o LIVRE também. O PS é mais tímido ou não? Não sei se o PS é mais tímido ou não, isso caberá a outros observadores a opinar sobre o comportamento do Partido Socialista. O que lhe posso dizer é que o Bloco de Esquerda está disponível para uma convergência à esquerda, onde haja protagonistas e programas para virar a Sim, o que eu lhe página. perguntava é se vê o Partido Socialista com essa mesma vontade O Partido de convergência. Tem dado algum sinal? como há as declarações públicas do Partido Socialista, como sabe, admite essa possibilidade. E nós estamos disponíveis e com muita vontade de discutir um programa de alternativa para a cidade de Lisboa. Mas acha que vão a tempo? As eleições autárquicas são em outubro deste ano, portanto vamos muito a tempo de discutir alternativas para a cidade de Lisboa. Só perguntar por outro partido que poderia, mas que não quer estar incluído numa eventual convergência, o PCP. No partido classifica-se a tentativa de acordo como uma coisa artificial para ganhar eleições, mas sem conteúdo. Miguel Tiago, no Congresso do PCP, falava de um fetiche com frentes de esquerda. Percebe estas críticas vindas do PCP? Bom, não vou fazer nenhum comentário em relação a essa declaração que acaba de citar. O que lhe posso dizer é uma avaliação geral. O Bloco de Esquerda entende que a esquerda na cidade de Lisboa deve convergir para construir uma alternativa de governação à de Carlos Moedas e que ela é necessária e que ela corresponde à natural reivindicação da maioria da população da cidade de Lisboa. Portanto, nós estaremos à altura da responsabilidade e do desafio de debater um programa que possa vencer as eleições na cidade de Lisboa. Que é a única forma de vencer Carlos Moedas numa recandidatura? É uma fórmula que nós achamos que deve ser tentada, que tem antecedentes e que pode resultar. Era só para nós perceber partidos se e acha que o movimentos PS diferentes. tem hipótese de vencer sem esta... A esquerda sem o tem apoio do resto da hipótese esquerda. de vencer as eleições em Lisboa se apresentar protagonistas e um programa mobilizador. É evidente que tem. Nas várias juntas de freguesia, na Câmara, na Assembleia Municipal, temos a responsabilidade de vencer Carlos Moedas. Repare, a direita atualmente governa a República. Tem a maioria nos parlamentos dos Açores e da Madeira, tem maioria na Assembleia da República. É importante que nós em Lisboa apresentemos um projeto vencedor e estamos concentrados nisso, como lhe disse, tendo em mente que nos próximos tempos apresentaremos a nossa. Fabiana Figueiredo, só saindo aqui da cidade de Lisboa, existia uma certa expectativa sobre um PS liderado por Pedro Nuno Santos poder estar mais próximo do Bloco de Esquerda, mas até agora tem existido alguma timidez dos socialistas sobre acordos autárquicos à esquerda nas presidenciais e até um orçamento de Estado viabilizado pelos socialistas, um orçamento da AD. Isto tudo tem sido uma desilusão? Eu estou a ver que timidez é o sentimento da redação do Observador no início deste ano. Da nossa parte, nós discutimos com o Partido Socialista com base nas suas propostas. O
o Partido Socialista decidiu viabilizar Está a o ser um Orçamento bocadinho do Estado. tímido nas respostas. Não, O não PS estou, porque repare, perguntamos ao eu PS, percebo. vamos ver. Há alguma timidez em dizer não. Não partido- há, porque repare. posso lhe dizer, Fabiano, posso Pois sugerir esteja à vontade. que é assim. Então o Partido Socialista não se tem demonstrado tão disponível como o Bloco de Esquerda para uma frente na cidade. Não tem. O partido de Pedro Nuno Santos não tem ido ao encontro daquilo que eram as expectativas do Bloco de Esquerda. Mas não consegue dizer isto porque está tímido, é isso? Não, repare, as conclusões são suas. Mas são mentirosas? Não, pelo contrário, também não é preciso extremar esse ponto. Vamos por partes. O Partido Socialista viabilizou um mau orçamento do Estado. E nós dissemos claramente, o orçamento do Estado não resolve a crise da habitação, agrava-o. Tem uma política fiscal injusta por causa da alteração no IRS jovem, uma redução irresponsável do IRC. Era um orçamento cheio de truques que vai agravar as desigualdades sociais. A esquerda só o podia chumbar. O Partido Socialista decidiu viabilizá-lo e fez mal. Em relação à cidade de Lisboa, já que me coloca a pergunta novamente, nós estamos disponíveis para construir um programa e uma candidatura vencedora para a cidade de Lisboa. E é essa a responsabilidade do Bloco de Esquerda e, creio eu, de toda a esquerda e todo o campo progressista da cidade de Lisboa, e diremos presente a essa mesma alternativa. No resto, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista são partidos diferentes. Nós fomos a mais viva das oposições à maioria absoluta do Partido Socialista, que deixou vários problemas para resolver na função pública, no investimento, na crise habitacional. A maioria absoluta do Partido Socialista representa uma má governação para o país. Isso é consensual, essa crítica do Bloco esteve sempre presente. Agora, cabe à direção do Partido Socialista tomar as opções que entende que são as mais corretas, que vão no sentido que entende que deve fazer. E até aqui tem afastado mais do que aproximado o PS da esquerda. Nós, pelo Partido Socialista, responde o Partido Socialista. Isso não perceberá que não me cabe a mim ter a condição mais próximo de ou mais comentador afastado? do Partido Socialista. O que lhe posso dizer é aquilo que a esquerda deve conseguir fazer em Portugal e qual é o posicionamento do Bloco de Esquerda. E todas as vezes em que o Partido Socialista suportou o governo, suportou mal. Porque este é um mau orçamento do Estado. Este é um governo de truques, é um governo de má governação, é um governo incompetente e que está numa deriva securitária. Portanto, nós, à esquerda, só podemos constituir-nos como alternativa a esta governação de Luís Montenegro. Neste ano, a questão do chumbo do Orçamento de Estado não resultar diretamente na dissolução do Parlamento deve pesar na decisão da esquerda toda? Repare, tudo indica que o próximo Orçamento de Estado não será melhor que o atual e, se assim for, a esquerda deve chumbá-lo, é evidente. Não cabe à esquerda, ao Bloco de Esquerda, suportar a governação do PSD. Repare, desde março a vida do país não ficou melhor, por mais que o governo se esforce em números mediáticos. Nós olhamos para a situação no Serviço Nacional de Saúde, está melhor ou está pior? Está pior. Olhamos para todos os indicadores em matéria de habitação, está melhor ou está pior? Está pior. Na escola pública, a mesma coisa. Para além do mais, os professores viram recuperado o tempo de serviço. O Fabiano foi aumentar, previu o corte de 5% ser revertido. Os profissionais de saúde já estão a negociar. Há outras áreas setoriais. Os polícias, por exemplo, receberam um rendimento. Está tudo pior. Eu agradeço-lhe muito essa pergunta, porque isso aconteceu apesar do PSD. Porque o PSD, o governo tinha duas alternativas. Ou chegava a acordo com os professores, ou a Assembleia da República aprovaria a recuperação de tempo de serviço, porque isso era um consenso na Assembleia da República. A mesma coisa em relação às forças de segurança e aos profissionais de saúde. Ou seja, onde os casos positivos que cita, à exceção do aumento injustificado, à reposição injustificada do corte dos cargos políticos e de altos cargos públicos, que não se pode de todo misturar com isso. É uma irresponsabilidade completa. O Bloco de Esquerda opôs-se a ela e não pode sequer ser comparada à recuperação de tempo de serviço, à valorização das carreiras na função pública. Acho que isso é literalmente... Deixa-me só dizer que isso era só com o Chega. Tinham esse apoio, mas com o Bloco de Esquerda ao lado do Chega. Não, só assim é que isso acontecia. Não, repare que os professores provaram ao país que a recuperação de tempo de serviço era justa, de tal forma que o Partido Socialista, que a bloqueou ao longo de tantos anos, com o apoio do PSD,
alterou o seu programa eleitoral e iria votar a favor na Assembleia da República. A mesma coisa em relação às forças de segurança ou em relação aos profissionais de saúde. Mas sem o governo, só com o Chega é que O chegava Bloco lá. de Esquerda, apresenta os seus projetos de lei, as suas propostas, pelo mérito que elas têm, não com a preocupação de quem é que as vai viabilizar, de quem é que as vai chumbar. Quem provou ao país que estas medidas eram justas foram anos e anos de luta dos profissionais da função pública. E que, aliás, nós hoje perguntamos-nos porque é que porque é que a maioria absoluta do Partido Socialista decidiu fazer este braço de ferro? Para quê? Degradou os serviços públicos, criou ressentimento, criou revolta e, como se provou, não criou nenhum problema às contas públicas. Para que toda esta teimosia? Na sequência da recente operação policial no Martim Moniz, acusou o governo de instruir a polícia para perseguir imigrantes. A expressão é utilizada por si. Que dados concretos tem que apontem nesse sentido? Temos as declarações de vários membros do governo. Repare que aconteceu uma coisa inaudita no debate do Orçamento do Estado. Não há ninguém no governo que tenha feito uma mistura entre a insegurança e a imigração. Nomeadamente o Primeiro-Ministro até fez uma declaração ao país sobre isso e não é feita essa referência. Por isso é que eu lhe estou a perguntar que dados concretos tem sobre a interferência do governo na PSP para perseguir imigrantes. Eu ia responder-lhe. No debate do Orçamento do Estado assistimos a uma coisa absolutamente inaudita, que foi ver o Sr. Ministro da Presidência, Leitão Amar, comentar em direto uma operação policial que o próprio conhecia, mas que o comum dos cidadãos desconhecia. Onde refere, entre várias coisas, que o Estado tinha voltado ao terreno da fiscalização, enunciando um dos exemplos, o combate à imigração ilegal. O resultado dessa mega operação foi a que se viu. Encontrou-se um imigrante em situação irregular. Quem ouvisse o Sr. Ministro da Presidência, nessa declaração anterior, achava-se que em Portugal havia um problema estruturante de imigração ilegal, ou pior, de algum indicador que precisasse ser combatido, que pudesse associar imigração à insegurança. Segundo, tivemos o governo a fomentar uma narrativa sobre percepções de insegurança, que é gravíssimo. Ao governo não cabe combater percepções, cabe resolver problemas. Nós passámos a ter vários responsáveis governamentais, ministros, secretários de Estado, a dizer que iam resolver o problema da insegurança de percepção de insegurança associado à imigração. E culminamos no dia em que uma operação policial usa de forma desproporcional a força e encosta dezenas de imigrantes à parede na Rua do Bem Formoso. E no seguimento dessa operação temos o Primeiro-Ministro em direito de Bruxelas a defender a operação e a dizer que ela se vai repetir. E tivemos vários ministros a assumir publicamente que deram instruções à Polícia de Segurança Pública, à Direção Nacional da PSP, para fazer operações desta natureza e que elas vão continuar. E isto é inaceitável. Que ministros é que deram essas instruções? A verdade é que há uma tutela do Ministério da Administração Interna sobre a Polícia de Segurança Pública. Claro. Há autonomia operacional, mas há orientações estratégicas que são definidas pelos governos. Se for revisitar as declarações de Leitão Amaro, refere nessa mesma audição, conjunto entre a primeira Comissão e a Comissão de Orçamento e Finanças, que deram orientações à PSP para fazerem várias operações daquela natureza. Há uma declaração atrás da outra. Os membros do governo não estão propriamente a esconder-se, a dizer que deram ordens à PSP para fazerem ações espetaculares. E qual é o problema? A PSP não é um instrumento de disputa política do PSD com o Chega. Primeiro ponto. Segundo, não cabe ao governo hipergovernamentalizar as forças de segurança pública. Cabe ao governo, à Assembleia da República, debater a lei de investigação criminal, fazer as devidas avaliações, arranjar os meios. Não cabe à PSP, não cabe a nenhum ministro, nem ao Primeiro-Ministro, dar ordens diretas sobre qual é que deve ser a natureza da ação policial. Temos mesmo muito pouco tempo. Também viu como líder parlamentar do Bloco de Esquerda a sugerir a substituição da direção de uma Polícia Nacional. Não foi isso que não viu. Que não, é verdade. Também estava a se imiscuir na... Rui Pedro Antunes, se me quiser citar, cite-me.
É que não foi isso que eu disse. Disse que caso que se comprovasse que de facto tinha existido os factos que o Fabian enunciou, que a Direção Nacional da PSP devia ser substituída. Não disse isto? Não, o que eu disse e vou repetir porque... Já agora, não, deixa-me porque, repara, só porque assim responde já 2 em 1. Deixa-me só isolar esta parte, porque citam-me 2 vezes mal. Então. Porque eu tenho muito cuidado quando me refiro a direções nacionais de forças e serviços de segurança. O que eu disse foi o seguinte: se o diretor nacional da PSP, se a direção nacional da PSP se comprovar na justiça que não disseram a verdade, a sua continuidade, como é evidente, tem que ser avaliada. Pronto, foi exatamente o que eu disse. Não. Vamos avançar. Não, foi exatamente o que eu disse. não foi exatamente. Repare que uma coisa é eu dizer, a despropósito, a Direção Nacional da PSP deve ser substituída porque sim. Não é o caso. O caso se prova foi exatamente o que eu disse. Não é o caso, porque avançar. A mim... Já agora, só muito rapidamente. Eu e todos os responsáveis públicos devem ter um compromisso inabalável com a verdade. E quando falamos, devemos ter o cuidado de dizer a verdade. E é por isso mesmo, quando um alto cargo público, um alto cargo político falha a verdade, deve haver uma avaliação sobre as condições que tem para continuar num determinado cargo. Sobretudo verdade, quando é matéria tão sensível Fábio, como essa. E é verdade que houve quem confundisse que defendesse a extinção da PSP. Não foi o meu caso. O que de facto sugeriu foi a substituição da PSP, caso esses factos fossem comprovados. Eu não sugeri a substituição da PSP. Da Direção Nacional da PSP. Do Diretor Nacional da PSP, claro. Porque repare, Pedro António, se há já um passamos alto essa órgão... parte, Fabiano, temos que avançar. Eu só quero deixar isso muito claro, porque como acabou de referir, foi lançada uma campanha mentirosa à volta disso, que acabou desmentida pelo próprio. Já passou. Por isso é que eu quero ter muito evidente que tudo que é dito sobre este tema corresponde literalmente ao que eu sobre disse. essa manifestação que me explique também um facto que eu vi nas imagens, que foi na manifestação Se a Justiça Não Há Paz, viu a falar com Cláudia Simões e um senhor veio afastá-lo a si, a Catarina Martins, como se estivesse a incomodar uma postura de aproveitamento político. O que é que se passou ali? Queres explicar? Não? Estava a incomodar Cláudia Simões, foi aquele senhor afastou por que razão? Deu a ideia que não queria um aproveitamento do momento. Primeiro, nós não fazemos nenhum aproveitamento. Segundo, eu conheço a Cláudia Simões há muitos anos e acompanho e solidarizo-me com a luta dela pela verdade, pela justiça, e a Catarina Martins a mesma coisa, e fomos cumprimentá-la. E depois a manifestação quis arrancar. E foi isso que aconteceu. Não valorizo isso mais do que isso. Muito bem, vamos avançar para o Carne ao Peixe. Não temos tempo de ir a presidenciais, mas lá vai ter a oportunidade de escolher aqui algumas das opções e também autárquicas. Vamos a isso. Fábio Figueiredo, imagine numa segunda volta das presidenciais que ficam Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. Em qual dos dois é que votaria? Tinha que tapar a carinha, como o Cunhal disse em tempos. Vamos confiar que a segunda volta das eleições não me vai confrontar com esse dilema. Se Catarina Martins não tivesse sido eleita eurodeputada, preferia retirar-lhe o salário que o Bloco lhe deu no dia seguinte a deixar de ser líder ou despedir mais pessoas no partido? Que o Bloco não deu um salário a Catarina Martins. Primeiro ponto. Catarina Martins, durante um curto período de tempo, foi funcionária do Bloco de Esquerda e foi eleita eurodeputada, felizmente. Quem preferia ter nas listas do Bloco de Esquerda em Lisboa, Ricardo Robles ou Rui Tavares? O Rui Tavares não podia ser candidato do Bloco de Esquerda porque é do LIVRE, né? E o Ricardo Robles não será candidato do Bloco de Esquerda. Ainda em escolhas autárquicas, preferia ter Ana Cristina Ribeiro como recandidata em Salvaterra de Magos ou José Sá Fernandes como recandidato em Lisboa pelo Bloco de Esquerda? Eu acho que não me terei que confrontar com nenhuma dessas situações, o que é uma boa notícia para todos nós. Escolheu, acho que cerca de 0. Bom, vocês também tiveram o gosto de encontrar perguntas que provavelmente saberiam à partida que encontrariam estas respostas. Vamos à música. Vamos à música. Messi de Lola Young. Queria que explicasse um pouco o porquê da música. Temos 1 minuto. Bom, vamos tentar resolver isto em 30 segundos. É uma música que tenho ouvido muito, é um grito de liberdade, de autodeterminação, uma música alegre, apesar de ser um grito de revolta, de uma mulher que está farta que lhe digam o que é que tem que fazer na sua vida. E isso é uma coisa que nós devemos, no Bloco, que eu valorizo muito, que é a liberdade, a autodeterminação, de nós podermos escolher os nossos próprios caminhos e de termos as condições para assim o fazer. Muito bem, é assim que termina esta Vichy Soase. Regressamos, como sempre, na próxima quinta-feira. Obrigado, Fabiano Figueiredo.